Olá a todos vocês que acompanham as videoaulas e as produções do projeto Vamos Ler, Geração Digital. Hoje chegamos ao 5º episódio da série especial de videoaulas sobre os biomas brasileiros. E o tema da produção de hoje são os Pampas ou Campanha Gaúcha, o único bioma brasileiro presente em apenas uma unidade federativa. Então, para começar, vamos aos conceitos e as explicações, então, sobre bioma, fauna e todos os elementos que compõem, então, os Pampas. Para começar, o Pampa é um bioma situado no centro-sul do continente americano e possui um clima tipicamente subtropical. Tem como características geográficas o relevo suave ondulado, as precipitações constantes e a vegetação de gramíneas. No Brasil, o Pampa cobre parte significativa do estado do Rio Grande do Sul. Além do estado brasileiro, sua vegetação ocorre em partes da Argentina, Paraguai e Uruguai. Falar um pouquinho sobre o relevo. O relevo, então, dos Pampas é do tipo suave ondulado, ou seja, formado por regiões de planícies com presenças pontuais de colinas. Tradicionalmente, esse relevo recebe o nome de coxilhas. Suas características geomorfológicas indicam uma zona bastante homogênea, pouco declivosa e recortada, com forte influência dos processos deposicionais, formando planícies e colinas diversas. O Pampa é um bioma extremamente suscetível ao processo de arenização, que consiste no processo de formação de bancos de areia no solo, um fenômeno parecido à desertificação, com a diferença que ocorre em áreas úmidas. Um pouquinho sobre a flora. Então, a flora dos Pampas ela é bastante homogênea, sendo composta especialmente por espécies vegetais de gramíneas e herbáceas, com altura mediana e estrutura vegetacional uniforme. Nesse bioma, ocorre de forma bastante pontual espécies de maior altura, como algumas árvores e arbustos. Um pouquinho sobre a fauna, então, é bastante diversa, composta por diversas espécies de aves, roedores e pequenos mamíferos. São animais encontrados no Pampa, por exemplo, o veado campeiro, o furão, a ema e o perdigão. O bioma possui ainda algumas espécies endêmicas, que ocorrem apenas nessa região, como o beija-flor de barba azul e o sapinho de barriga vermelha. Um pouquinho sobre o clima, então. O clima dos Pampas é subtropical, marcado pela ocorrência de temperaturas amenas na maior parte do ano e pela frequência constante de chuvas. Esse bioma também ocorre em zonas de clima temperado do continente sul-americano. O Pampa apresenta um clima bastante específico, com forte influência da umidade, que interfere nos demais indicadores climáticos locais. As médias térmicas são amenas, sendo especialmente baixas durante o inverno, com maiores elevações termais no verão. Então, agora o último tópico desse conceito inicial, falar um pouquinho então sobre o desmatamento. As atividades econômicas desenvolvidas na região do Pampa, ou seja, a agricultura e a pecuária, marcadas pela expansão das pastagens e dos campos de cultivo, são os principais responsáveis então pelo desmatamento e degradação desse bioma. O resultado é o desaparecimento de espécies nativas, o aumento do processo de arenização do solo, bem como a invasão de espécies que levam ao desequilíbrio do ecossistema. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais e Renováveis, o IBAMA, em 2010, no ano de 2002, restavam 41,32% e em 2008 restavam apenas 36,03% da vegetação nativa dos Pampas. Além disso, muitos animais estão em risco de extinção, como por exemplo o veado campeiro, o cervo do Pantanal, o caboclinho de barriga verde, o pica-pauzinho chorão, a onça pintada, a jaguatirica, o mono carvoeiro, o macaco prego, o miculhão dourado, saguis, preguiça de coleira, caxinguelê, tamanduá e o gato dos Pampas. Então, a gente conseguiu ver esses conceitos iniciais que falam então sobre os tópicos principais desse bioma. E agora a gente vai conferir um material muito legal produzido pela TV Brasil que vai explicar um pouco mais a fundo, de maneira mais detalhada, um pouco sobre a flora dos Pampas. À primeira vista, a flora no Pampa tem como característica principal a homogeneidade. Campos extensos, algumas plantas arbustivas e muitas gramíneas. Mas a biodiversidade está muito presente. Mais de 3.500 espécies de plantas campestres foram catalogadas no Pampa, sendo 57 delas em apenas 1 metro quadrado, segundo pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As gramíneas desempenham um importante papel. Elas realizam uma alta taxa de fotossíntese, ou seja, retiram bastante dióxido de carbono da atmosfera. São estas mesmas gramíneas que servem de alimento aos animais herbívoros que vivem na região. Com a ajuda de uma lente de aumento, conseguimos perceber a variedade de plantas. Além da própria grama tapete,
diversas espécies crescem na pradaria, como o trevo nativo, o capim-forquilha, as flechilhas e os cabelos de porco. A primavera também traz a floração para as plantas de pequeno porte, criando um jardim quase despercebido para quem está mais acostumado a olhar para cima do que para baixo. Entre as formações rochosas crescem as simpáticas barbas de bode e a cola de burro. E os cactos. Apesar da paisagem pintada em tons de verde, o Pampa apresenta um clima de chuvas, com momentos de seca, e as plantas estão adaptadas para estas variações. Os cactos bola estão entre eles. Esta espécie também remete a um tempo em que o clima nos Campos do Sul foi mais seco. Assim como os cactos podem atingir alturas maiores que 1 metro de comprimento, plantas de médio porte também possuem espinhos para acumular água, como o garupá. O caraguatá é outro exemplo de planta de médio porte com espinhos muito comum nos Campos do Sul. Mas ainda há algumas espécies de plantas arbustivas das quais o gado não se alimenta. Esta bonita flor amarela, chamada Maria Mole, povoa grandes partes da pradaria, pois é tóxica para os rebanhos. O mesmo se pode dizer do miú-miú, tipo de arbusto prejudicial ao gado. Já o capim-anone é uma planta invasora proveniente da África do Sul, introduzida no Pampa como planta forrageira para o gado. É muito duro e resistente para vacas e bois a retirarem do solo para comê-la. O capim-caninha, embora não seja o alimento preferido, também serve de alimento para o rebanho. Já a carqueja, em suas diversas variedades, é apreciada como alimento e auxilia na digestão do gado. Uma pequena parte da vegetação do Pampa é composta por florestas. Este reduzido percentual representa a vegetação ciliar, as margens dos rios da região. É nesta parte de cobertura florestal que encontramos a corticeira, árvore símbolo do Uruguai. As plantas de grande porte vêm ganhando espaço dentro do bioma com o processo de reflorestamento e com as mudanças climáticas que vêm tornando o Pampa mais quente e úmido. Erroneamente, muitas vezes a estratégia de preservação do bioma se realiza replantando espécimes de grande porte não nativos, em vez de serem reintroduzidas plantas que renovariam a vegetação campestre. Esta dinâmica ajuda a descaracterizar o bioma. Então, como conseguimos ver, um pouco mais então, sobre a flora dos Pampas, agora a gente vai aproveitar também o material da TV Brasil para conferir um pouco mais e se aprofundar na fauna presente então, no bioma dos Pampas. Embora não pareça, no Pampa existe uma grande biodiversidade de animais. E eles podem estar onde menos se espera. Como nos charcos, alagados naturais, que são importantes estuários de vida selvagem. Eles ajudam a preservar a fauna e a flora da região. Aqui, podemos ver um sapo-cururu. Estas abelhas estabeleceram sua colmeia dentro do tronco desta árvore. A moradia de uma aranha pode parecer frágil, mas envolta em sua teia,
ela se disfarça em meio à vegetação e permanece em segurança, abrigada das intempéries. Cerca de 400 espécies de aves habitam a amplitude das pradarias do Pampa. O perdigão, o quero-quero, o caminhoneiro de espora e o João de Barro são algumas delas. Os pica-paus aproveitaram o poste de madeira construído pelo homem para fazer um ninho na parte de cima e de dentro dele. Desfrutam do sol para em breve irem em busca da próxima refeição. Já o socó de granja gosta de áreas alagadas. A vegetação arbustiva quase encobre nossa visão de sua caminhada e caça. Suas patas sem penas e seu pescoço comprido são bastante característicos da espécie. Com um olhar atento ao charco, devagar se aproxima e arremata o seu peixinho, o alimento do dia. A curicaca está presente em todo o continente americano. Se destaca pela sua bela pelagem e seu bico longo e curvo, típico da espécie. Esta adaptação facilita a ingestão de insetos e pequenos animais. A tesourinha é facilmente encontrada pelos campos do sul. É uma ave migratória e exímia caçadora. Ela ganhou este nome popular por causa das suas penas longas nas laterais de sua cauda. Cauda esta em forma de tesoura e que chega a ser mais longa que a extensão de seu próprio corpo. Ainda falando das aves, a ema é considerada a maior e mais pesada ave brasileira, podendo chegar a 1,70 de altura e a 35 quilos. Ela não consegue voar, mas pode correr a uma velocidade surpreendente de até 60 km por hora. São onívoras e desempenham um importante papel na dispersão de plantas. No Pampa, vivem cerca de 100 espécies de mamíferos. Entre eles estão o veado campeiro, o lobo-guará, o graxaim, o zorrilho, o furão, o tucutuco, o macaco bugio, o tatu e o preá. Ainda há cavalos que vivem soltos nos campos. Eles correm, brincam, mas também disputam o território. E os répteis também têm o seu lugar no Pampa. O teiu é um lagarto que pode alcançar até 1,5 metro de comprimento. E como um bom réptil, gosta de se banhar ao sol. Geralmente costuma se camuflar entre as folhagens e pode utilizar a cauda longa para se defender. A capacidade de deslocamento do teiu surpreende, tornando-o um ágil predador. Contudo, é em meio às gramíneas que a vida animal do Pampa mais surpreende. O mimetismo, a capacidade de camuflagem, é um recurso de sobrevivência singular. Como este sapinho em meio às pedras de basalto. Se não fosse pela cor dos olhos e pela insistente circulação de formigas, o pequeno animal passaria tranquilamente como parte da formação rochosa. O mesmo podemos dizer deste outro inseto. Este pequeno gafanhoto também acredita em sua capacidade de camuflagem, uma vez que seu corpo se confunde com a pedra onde está apoiado. Coloração e texturas idênticas. E falando em semelhança, em um rápido olhar, não é possível identificar o inseto que estamos mostrando. Pouco se movimenta, seu corpo é esguio e flexível, indo e vindo ao sabor do vento na gramínea. Se seus olhos não estão tão atentos como a nossa câmera, captamos o mesmo bicho-pau apoiado agora em outra variedade de planta. São os meios para a continuidade de toda uma espécie. Então é isso, conseguimos ver então toda a biodiversidade e riqueza presente no bioma dos Pampas, então com esses dois conteúdos que abordaram um pouquinho mais então sobre a fauna e a flora deste bioma. Então agora, já para encaminhar para o final dessa nossa videoaula, vamos às nossas tradicionais sugestões de atividade aqui no projeto Vamos Ler. Então para começar, em um texto de sua escolha, um gênero textual de sua escolha, explique o que mais lhe chamou a atenção na aula de hoje. Nossa segunda opção é uma ilustração, então faça um desenho que mostre como você imagina uma área do Pampa.
A nossa terceira opção, então, em um vídeo, realiza uma entrevista com um familiar sobre os conhecimentos dele a respeito deste bioma. Nossa última opção, então, é um debate em sala de aula, vídeo ou em texto, faça um debate sobre a importância de se preservar esse bioma tão importante. Então, assim, nós vamos chegando ao final da nossa quinta produção da série especial de videoaulas sobre os biomas brasileiros. Já passaram por aqui a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado e hoje nós apresentamos, então, um pouco mais sobre os Pampas. Agradecer muito aos nossos patrocinadores que permitem que esse e todos os conteúdos do projeto Vamos Ler sejam realizados. Agradeço também a todos vocês que acompanharam novamente mais um conteúdo do projeto Vamos Ler. Espero todos vocês em uma próxima.